A população sofre, Elivaldo Barbosa, nesse começo de paralisação. É verdade, Joelson. O semblante desse cidadão aí que fechou a reportagem é bem o exemplo da situação caótica que vivemos atualmente em Teresina, né? A capital piauiense vive em apuros com relação ao transporte coletivo, ao transporte público. Vamos saber o que é que vai fazer a esse trânsito, o que é que tem feito nesses primeiros momentos a Superintendência de Trânsito de Teresina. Nós estamos ao vivo com o Superintendente Cláudio Pessoa, superintendente da Ecitrans, e vai trazer informações para nós no nosso Jornal do Piauí de hoje. Está aí se preparando o superintendente para nós entrarmos ao vivo. Superintendente, antes de mais nada, boa tarde. Obrigado por aceitar o convite de participar dessa entrevista conosco. Como é que o senhor avaliou esse primeiro dia de protesto e que tipo de passos a Ecitrans já deu no sentido de buscar a normalidade dos serviços? Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Joelson, telespectadores da Cidade Verde. A Superintendência de Trânsito, desde que foi notificada da paralisação que ocorreu no dia de hoje, buscou, junto aos motoristas que apresentaram seus veículos para operarem nessas circunstâncias, aplicar-lhes as informações necessárias para que eles pudessem operar nas linhas e nos horários em que os veículos de linha regular não se apresentassem. Então, hoje nós estamos aí com uma lista de cadastrados em torno de 250 veículos. Recebemos há pouco a informação de que alguns empresários do transporte rural se apresentaram para também dispor de seus veículos para a realização dessa atividade no perímetro urbano da nossa capital. E também informar que nós temos um percentual considerável de veículos operando dentro do sistema regular, ou seja, nós temos aí hoje 119 ônibus, né, dos 4 consórcios, trabalhando, respeitando o limite, inclusive algumas até excedendo o número de veículos de acordo com a ordem de serviço que for exarada pela Ecitrans. Então, em uma matemática simples, a gente tem aproximadamente 300 veículos entre regulares e cadastrados trabalhando hoje, né, no serviço de transporte de passageiros urbanos. Barbosa. Superintendente, boa tarde. Hoje eu estive na Câmara, superintendente, e mais uma vez os vereadores, inclusive da base aliada ao prefeito, doutor Pessoa, ratificaram o desejo de rompimento do contrato que atualmente existe em vigor entre a Prefeitura e os consórcios. Está no radar da Prefeitura essa possibilidade, já que deve, se for o caso, partir exatamente de uma recomendação técnica a partir da Ecitrans. Bom, Elivaldo, nós estamos falando aí de um contrato que está em vigor e que nós temos neste contrato as cláusulas que regulam as possibilidades de sanções para os concessionários, né? Então, existe sim um processo que fora instaurado pela Prefeitura para apurar esses inadimplementos, né? As inobservâncias a algumas cláusulas desse contrato. Isso aí, logicamente, respeita-se aí o rito desse processo administrativo e que, ao final, as comissões processantes que foram nomeadas para fazer a análise dos contratos de cada um dos consórcios vencedores da licitação. Este processo ele é laureado por um procurador e por um controlador do município e que nós teremos aí um prazo de 20 dias para que agora as empresas apresentem as defesas que foram imputadas em cima das inobservâncias analisadas por essa comissão. Se ao final dessa comissão houver aí o julgamento de que é necessário o rompimento desse contrato, certamente o prefeito fará. Nós aqui estamos dizendo que existe um processo administrativo para apurar o inadimplemento contratual dos concessionários de uma forma em geral. Se houver, ao final desse processo, o entendimento de que deve-se reincidir com qualquer que seja o consórcio ou empresa, o prefeito decidirá
né, de acordo com o que lhe foi apresentado. Superintendente, chegou para nós a informação de que a S-Trans teria feito um pedido junto à Justiça para aumentar o valor da multa aplicada a quem não cumpre as ordens de serviço. Esse valor sairia de 50 mil para 500 mil reais de multa. O senhor confirma que houve esse pedido? Na verdade, nós tínhamos ainda no começo da gestão, no mês de fevereiro, os senhores devem lembrar, nós tivemos aí uma ação civil pública, onde a Procuradoria, ela teve o seu pedido, através de uma medida de urgência, ratificada pelo juiz da segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, onde ele determinou que houvesse aí, por parte das empresas, o cumprimento de 70% da frota apresentada pela S-Trans para o serviço nos horários de pico e 30% nos horários entre picos. Naquela decisão, ainda no mês de fevereiro, foi imputada uma multa ao presidente do Sintetro, do senhor Ajuri, num valor que seria diário de 50 a 500 mil reais. Com o surgimento dessa paralisação, a Procuradoria do município buscou, né, a renovação dessa medida de urgência e solicitou a majoração dessa multa diária, estendendo seus efeitos agora também para o sindicato, e não só o seu presidente, né, e entendendo dessa forma que seria isso aí um rechaço natural à forma, né, como essa paralisação se deu, né? Não entrando no mérito, mas entendemos que o prejuízo maior aí, logicamente, é para a prestação do serviço, ao qual as empresas, né, quando contratadas, homologaram o entendimento de que devem cumpri-la. Eu queria saber do senhor também, o senhor falou aí de um número de 300 ônibus circulando. Esse número chega a ser maior do que quando estava funcionando em situação de dificuldade o sistema de transporte coletivo? Há previsão de cadastro de mais ônibus na cidade de Teresina? Bem, é o seguinte, antes dessa paralisação nós estávamos com 200 veículos operando. A ordem de serviço estava nesse nível, estavam sendo cumpridos regularmente. Com a paralisação, e nós tivemos aí o cuidado de antecipar esses cadastrados, nós recebemos aqui esses operadores e lançamos essa quantidade de veículos no terreno. Interessante dizer o seguinte, que qualquer pessoa que tenha um veículo e esteja esse veículo regular, ele vai ser submetido a uma vistoria aqui e, a partir de então, ele receberá uma identificação da superintendência, onde lá vai estar numerado a sua rota, né, o seu itinerário, mais precisamente, bem como o número de identificação. E, a partir daí, ele poderá operar na linha que lhe foi apresentado, atendendo a população e respeitando o valor da cobrança da tarifa, que é a regular hoje, que é de R$ 4,00. Né, superintendente? Bom, superintendente, o Evaldo pergunta se é sem habilitagem. Sem habilitagem, né? Convencional, né? Isso, exatamente. Esses veículos, eles não são dotados do validador. O validador ele vai estar presente apenas nos ônibus regulares, né? Somente nessa situação. Presidente, existe alguma possibilidade da Prefeitura de Teresina antecipar algumas das parcelas para que as empresas possam ter condições de negociar com os trabalhadores e pôr fim à greve? Isso é possível? Isso passa pelas discussões que são feitas internamente na Prefeitura de Teresina? Olha, no acordo judicial que fora firmado recentemente, houve ali um cronograma de pagamentos. Ficou-se condicionado ao cumprimento da ordem de serviço e à não paralisação. Então, essa discussão agora, se é possível antecipar parcela ou se é viável a manutenção desse pagamento, isso aí é algo que deve ser discutido, né,
com o setor apropriado, no caso aí a Procuradoria Judicial, que foi quem apresentou esses termos do contrato, do acordo judicial, mas que por parte da Superintendência de Trânsito não foi aventada essa possibilidade, né, e acreditamos que não seja a mais razoada, né, a se fazer. Haja vista que se o problema hoje da paralisação é por conta da ausência de um acordo, né, coletivo que não foi firmado pelo sindicato patronal, discussão essa que eu mais uma vez reitero que a prefeitura ela nada tem a ver com essa relação. Logicamente que na busca de evitar-se um prejuízo maior à população, houve uma negociação, uma conversa entre as partes e a Procuradoria S-Trans ainda no início desse mês, mas qualquer outra possibilidade de antecipação de parcelas, em momento algum foi suscitado, ao menos que eu tenha conhecimento, né? E sobre o decreto aí que foi ventilado ontem, aguardado com expectativa até agora, o que é de concreto esse decreto apontando para uma situação de emergência aqui em Teresina, permitindo à prefeitura mais agilidade administrativa para definir ações? Pois é, esse decreto, nós estamos aguardando aí, ele foi minutado, estamos aguardando aí apenas a apreciação do nosso prefeito em cima dos termos dele, e nós acreditamos que ele será um marco regulatório para o transporte público da cidade de Teresina. Todos nós aqui somos sabedores das dificuldades que o transporte vem passando, não só na gestão do prefeito, mas há anos que isso aí é uma realidade cruenta, mas que não deve ser esquecida. Mas a ideia é exatamente de que nós possamos ter, a partir de então, autonomia para tomar algumas ações e decisões que, de uma maneira, no primeiro momento, pontuais, mas que apresentem soluções a longo prazo, né? Então, se for o caso, contratar-se empresas para operar em caráter emergencial no transporte coletivo de passageiros, que se faça. Se precisamos operacionalizar a bilhetagem eletrônica para continuar recebendo os passes que já foram vendidos, assim o faremos. E, por fim, a ideia é de que a gente tenha, de uma vez por todas, definido, né, essa situação que envolve o transporte hoje, essa indefinição em relação à regularidade na prestação de serviço, ora provocada por o sindicato laboral, ora questionada pelo patronal, isso aí a prefeitura não tem mais condições de estar aí à mercê desse tipo de situação. Logicamente que a gente respeita o direito de greve, respeitamos as circunstâncias em que os trabalhadores se veem envolvidos, o prefeito certamente há de observar, né, a situação em que eles se encontram hoje. Então, entendemos que a vontade do prefeito é de que a gente tenha, a partir de então, uma solução definitiva e uma programação para que ações que levaram a essa paralisação não aconteçam mais. Eu quero agradecer ao senhor, superintendente Cláudio Pessoa, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje, obrigado por explicar para a população essa situação, como está sendo encarada pela S-Trans. Muito obrigado. Estamos à disposição. Boa tarde. Muito obrigado, superintendente Elivaldo Barbosa. Bom, muitas coisas, né, para serem solucionadas por essa mesa aí, que passam pela mesa do superintendente da S-Trans, Elivaldo. Mas a ideia de decretar a emergência e buscar novas soluções me parece que distancia um pouco aquela expectativa do diálogo, do entendimento. Verdade, está em análise a minuta, o superintendente admitiu a minuta do decreto, está em análise para que a decisão administrativa e política também seja adotada, ou para confirmar o decreto, ou para abrir mão em nome de uma nova saída negociada com o setor privado que atua na parte do transporte público. Certo, Elivaldo, conto com você daqui a pouquinho. Elivaldo Barbosa, trazendo mais informações aqui da política no nosso Jornal do Piauí.